Boa tarde. Dando prosseguimento à aula de grandezas, dimensão e unidades. E agora fazendo as conversões de unidades, né? Conforme nós já iniciamos na semana passada. Então agora nós vamos resolver algumas conversões um pouco mais, não difíceis, mas só um pouco mais trabalhosas, para que vocês consigam entender como que funciona aquele sistema, né? Aquele procedimento da regra da cadeia que a gente estava fazendo na aula passada. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, 108 km por hora, e ele pede para transformar isso para o sistema em inglês de unidades. Então, como que a gente vai saber qual é o sistema em inglês de unidades? Então, o sistema em inglês de unidades tem na tabela de conversão de unidades, né? Vocês podem pegar, podem utilizar qualquer tabela, pode ser aquela que eu disponibilizei no Moodle, ou vocês podem também utilizar aquela que vocês encontrarem na internet. Tem bastante tabelas dessas, né? Até com outras formas de se visualizar esses fatores de conversão, e até esses sistemas de unidades talvez seja mais fácil para vocês identificarem. Então, como que a gente faria aqui? Então, a primeira coisa que a gente precisaria fazer aqui é quilômetro. Então, qual é a unidade relacionada a quilômetro no sistema inglês? Então, a gente sabe que quilômetro é uma unidade de distância, né, de comprimento. Então, qual é a unidade equivalente no sistema inglês? Então, vamos pegar aqui eu vou abrir aqui. Acabei esquecendo de abrir, mas eu vou abrir agora a tabela de conversão de unidades, tá? Então, a tabela de conversão de unidades aqui, está disponível lá no... Deixa eu fechar aqui. Então, quando a gente pega aqui, a gente tem um sistema internacional e a gente tem um sistema inglês. A gente pegou lá, ele está em comprimento, né? Ele está em quilômetro. Eu sei que não é metro, mas está em quilômetro, está a unidade de... Ele só está com um prefixo, né, de quilo. E o metro, o equivalente dele no sistema inglês é o feet, ou pés. E a outra... Vou voltar aqui. E a outra unidade é hora, que é tempo, né? Então, a gente quer converter essa hora. Qual é a unidade equivalente à hora no sistema inglês? A gente vai lá na tabela e vê aqui, ó, em tempo, que no sistema inglês, a unidade da grandeza tempo é os segundos. Então, através disso, a gente entende que agora, o que a gente quer fazer aqui? Nós queremos fazer a transformação de quilômetros. Então, deixa eu colocar aqui. Quero transformar esse quilômetro por hora aqui, ó. A gente quer transformar ele para quê? A gente quer transformar ele para feet por segundos. Então, é essa transformação que a gente precisa fazer. Eu quero saber qual é o valor de 108 km por hora em feet por segundo. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, vou abrir só numa outra tela aqui. Então, ele quer transformar 108 km por hora para feet por segundo. Então, vamos utilizar aqui. Vamos utilizar do jeito que aquele procedimento, né? Quilômetros por hora. Isso é o que a gente tem. E aí, a gente quer iniciar a transformação. Primeiro, a gente quer transformar quilômetros para segundos. Então, quem que a gente quer colocar aqui no lugar do quilômetros? O feet. Só que quando a gente coloca o feet aqui, nós precisamos colocar o quilômetro aqui embaixo para que a gente consiga simplificar. E aí, aqui, a gente precisa encontrar qual é a relação que existe entre feet e quilômetros. Então, isso é a primeira parte. Depois, o que a gente precisa fazer? Tirar esse hora daqui, substituir esse hora para segundos, que é o que a gente está querendo. Como que a gente faz isso? Mesma coisa. Quem que a gente deseja colocar aqui no lugar da hora? Segundos.
Só que a gente precisa colocar o hora aqui para conseguir simplificar e encontrar qual a relação entre hora e segundos. Então, como que a gente faz isso aqui? Qual é a relação entre feet e quilômetros? Então, nós vamos pegar a tabela. Vou pegar a tabela aqui. E aí a gente vem na grandeza comprimento. Então, vamos ver se tem algum que diz qual é a relação entre quilômetros e feet. Então, a gente começa a dar uma olhada aqui, ó. Quilômetro e metro, metro, centímetro, centímetro, metro, milímetro, metro, micro e metro, polegadas e centímetros, feet, centímetros, milha e quilômetros. Então, perceba que a gente não tem pelo menos nessa tabela, tá? Vocês podem encontrar em outras tabelas que tenham esse valor, mas nessa tabela que a gente está vendo aqui, ela não tem esse fator de conversão. E aí, como que a gente faz? A gente não consegue fazer? Na verdade, a gente consegue fazer, só que não diretamente. Então, como que a gente consegue fazer? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Então, de novo, nós vamos repetir. Deixa eu só autorizar aqui. Isso. Então, como que a gente faz? Então, eu repito aqui. 108 km por hora. E aí, agora, como eu não tenho essa relação entre quilômetros, vou colocar aqui, e feet, eu vou encontrar uma relação que eu encontro indiretamente. Como que a gente faz isso? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu quero feet. Então, eu encontrei aqui, eu tenho uma relação de feet com centímetro. Então, eu consigo encontrar a relação de feet com centímetro e depois eu consigo relacionar centímetro com quilômetro, certo? Então, como que a gente pode fazer isso? Então, a gente vem aqui, ó. Ou até depois a gente pode até fazer com metro. Então, vamos fazendo por partes, tá? Eu sei que talvez vocês consigam fazer isso mais rapidamente, mas vamos fazer agora assim mais lentamente, mas depois vocês vão ganhando velocidade, né, na resolução. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos colocar aqui a relação que existe entre feet e centímetros. Então, lá diz que 1 feet é igual a 30,48 centímetros. Quando a gente faz isso, consegue simplificar alguma coisa? Eu não consigo simplificar, porque ó, aqui é feet, aqui é quilômetro, aqui é centímetro, então eu não consigo cortar. Eu não consigo simplificar nada aqui. Então, vamos continuar. Vamos continuar. O que a gente pode fazer agora? Eu quero ver qual é a relação, eu quero encontrar uma relação entre... eu não sei como que eu faço para sair de centímetro e ir para quilômetros, mas eu sei como eu faço para sair de centímetro e ir para metro. Então, no lugar do centímetro, eu quero colocar 1 metro, e aqui eu preciso colocar o centímetro para que eu consiga fazer essa simplificação aqui. E aí a gente sabe aqui que 1 metro tem 100 centímetros. Aqui eu consigo fazer uma simplificação. Ó. Eu simplifico isso com isso. Sobrou, ainda eu não consegui tirar esse quilômetro daqui. Mas agora, no lugar desse metro, eu consigo colocar o quilômetro. Eu quero colocar o quilômetro aqui. E aqui em cima, eu quero ver qual a relação com o metro para conseguir simplificar. Eu sei que 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. A gente simplifica esse metro com esse metro. E aí, agora, ó, a gente simplifica esse quilômetro com esse quilômetro. Agora, percebam que, depois de a gente ter feito tudo isso daqui, nós conseguimos chegar na única unidade que nos interessa, que é deixar só feet. Ó. Aqui em cima, só tem essa unidade de pés. Mas, e aí, vocês, acho que é uma situação interessante de vocês fazerem é o seguinte, eu não sei, né? Eu não sei como que eu faço para transformar, eu não sei qual é a unidade de quilômetros para feet. Eu não sei como faz para transformar de quilômetros para feet. Mas a partir de que vocês fizeram uma vez, vocês conseguem fazer isso, podem guardar essa informação, ou seja, vocês podem pegar essa tabela
e guardar lá, dizer que quantos feet tem 1 quilômetro. Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês podem fazer o seguinte, ó, multiplicar 100 vezes 1.000 dividido por 30,48. Então, vai ficar 100 vezes 1.000 dividido por 30,48. Tem um número aqui, eu vou até colocar aqui em cima. Vai ficar assim, que 3.280 bits. Então, nós estamos dizendo que 3.280 fits é igual a 1 quilômetro. Então, esse é um fator de conversão que vocês podem adicionar na tabela de vocês. Ou, um fit tem quantos quilômetros? Então, é só fazer, dividir, fazer o verso de 3.280, né? Então, é 1 dividido por 3.280, 1 dividido por 3.280, que vai dar um valor de um fit é igual a 3,05 vezes 10 a menos 4 quilômetros. Entenderam? Então, aqui, ó, vocês, a partir desse momento, vocês podem guardar essa informação com vocês e vocês conseguem utilizar. Não precisa fazer todos esses 3 passos numa próxima situação. Se vocês guardarem essa informação na tabela de vocês, vocês já economizam um tempo para estar fazendo essa conversão. E depois, agora, o que sobrou? Sobrou só a hora. Então, quando a gente termina aqui, ó, então vamos fazer a conta. Então, 108 vezes 100 vezes 1.000 dividido por 30,48. Então, a gente tem um valor aqui de 354, 330,7. Que unidade agora? Só tem fit aqui e aqui embaixo ficou hora. Tá? Então, ficou 354 mil, desculpa, 354.330,7 feet por hora. Mas é isso que a gente quer? Ainda não. A gente precisa transformar essa unidade que está aqui embaixo em horas, a gente precisa passar para segundos. Então, aqui, a mesma coisa. Nós vamos colocar... Quem que a gente quer colocar no lugar do hora aqui? Quem que a gente quer substituir? É os segundos. Mas para que a gente consiga fazer isso, o hora tem que estar aqui em cima para simplificar. E agora, qual é a relação que existe entre hora e segundos? A mesma coisa. A gente pode falar que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Ou, como esse daqui, a gente já tem essa informação gravada na cabeça. A gente lembra, assim, que uma hora, 3.600 segundos. Aí nós conseguimos fazer a simplificação, ó, hora com hora. E aí é só dividir esse valor por 3.600. E dá 98,4 feet por segundo. Tá? Então, 108 km por hora é equivalente a 98,4 feet por segundo. Tudo bem? Entenderam isso? Tem algum problema? Tem alguma dúvida com relação a essa resolução de exercício? Vejam que ela acabou se tornando um pouco mais longa porque a gente não tinha esse valor aqui, né? Nós não tínhamos qual era a relação entre quilômetros e feet direto, pelo menos nessa tabela que eu estou utilizando. Então, ela não tem essa informação. Como ela não tem essa informação, nós temos que ir resolvendo, substituindo pelas unidades que a gente tem. Então, como eu tinha lá uma relação entre feet e centímetro, eu coloquei aqui que um feet era 30,48 centímetros, não
conseguimos atender ainda, mas aí a gente tinha sabe da relação entre centímetros e metros, centímetro e metro, aí a gente conseguiu encontrar aqui, ó, apareceu o metro, e aí a gente tem uma relação mais direta, né, entre metro e quilômetro. Então, a gente sabe que 1 quilômetro tem 1.000 metros, e a gente consegue fazer a simplificação. Então, devido a essa não ter esse fator de conversão que está disponível ali na tabela, então, já que não tem, a gente precisa fazer isso por partes. A não ser que a gente saiba, né? Se a gente soubesse que 3.280 fits era 1 quilômetro, era só ter substituído aqui, ó, 1 fit, e aqui embaixo 3.280, e fazer a conta com relação a hora e segundos. Então, a gente economizaria até um passo aqui, ó. Economizaríamos esse passo, economizaríamos esse passo. Então, a gente economizaríamos 2 passos desse exercício, tá bom? Então, é importante que vocês saibam que nem nas tabelas que vocês estiverem utilizando, nem sempre tem todas as unidades que vocês querem. Então, às vezes, é um momento em que vocês só tem aquela tabela, não tem tempo de ficar procurando numa outra, e vocês precisam dessa resposta rápido, e às vezes fazer essa distribuição que a gente fez aqui, né, com essas relações, vamos dizer, mais corriqueiras que acontecem, né, que a gente sabe que um fit tem 30 a 48 centímetros, talvez a gente pudesse até, nessas duas situações aqui, ao invés de estar utilizando a relação entre fit e centímetro, utilizar fit e metro, né? Porque a gente sabe que um fit tem 0,30 a 48 metros. Então, quando a gente faz esse tipo de conversão também, a gente estaria economizando um passo aqui. Então, há várias formas, possibilidades de se encontrar esses fatores de conversão novos. Então, dependendo da habilidade e da experiência que se tem, vocês conseguem resolver isso mais facilmente, mais rapidamente ou mais lentamente, tá? Mas, independente disso, vocês vão chegar no resultado. E aí, depois, é só fazer a transformação de horas e segundos. Então, isso é uma transformação de unidades no qual a gente tem um valor e quer ter um valor e a sua unidade, e a gente quer num outro sistema de unidades. Mas a gente pode ter um problema, que é importante isso daqui, ó, que para vocês entenderem a importância também das unidades. Por que é importante? Porque a partir das unidades, vocês não precisam saber da fórmula. Vocês não precisam saber uma fórmula. Como que eu calculo? Não precisa. Se vocês pegarem as unidades e relacionarem essas unidades, vocês vão perceber que vocês conseguem chegar ao problema sem colocar, sem utilizar a equação, sem necessidade de ficar decorando qual é a equação que eu vou utilizar. Então, nesse caso, uma estrela está a uma distância de 4,510 elevado a 9 quilômetros da Terra. Sabendo que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, qual é o tempo gasto pela luz da estrela para atingir a Terra? Tá? Nesse caso, todo mundo, a maioria sabe que... Deixa eu mudar aqui. Então, nesse caso, todos sabem, né, que como que eu calculo velocidade? Então, eu venho aqui e calculo velocidade e eu venho aqui e eu sei que velocidade é igual a espaço por tempo, tá? Mas vamos imaginar que a gente não soubesse que velocidade é espaço por tempo, tá? Não tem, a gente não sabe dessa informação. E aí a gente só tem essas informações aqui. A distância de 4,510 a 9 quilômetros e a velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Então percebam o seguinte, ele quer saber qual é o tempo. Ó, quais dessas unidades aqui equivale à unidade de tempo? Essa unidade aqui, ó, segundos. Essa unidade aqui, segundos, ela
equivale à unidade de tempo. Então, como que a gente poderia estar fazendo aqui? Então, o que a gente poderia estar fazendo aqui? A gente poderia fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar isso daqui, que acabou atrapalhando. A gente podia pensar o seguinte, ó. Se esses segundos, ele está aqui na parte de baixo dessa divisão, ou seja, ele tá dessa forma, ó. 300.000 quilômetros por segundo. Ele está assim. Como que eu faço para fazer com que esses segundos vá para o lado de cima? Então, qual é a possibilidade? A possibilidade é eu fazer o seguinte, ó, é dividir 4,5 vezes 10 a nona quilômetros, dividido por esse valor aqui, ó, 300.000 quilômetros por segundo. Quando a gente faz isso, o que acontece? O que dá quilômetro dividido por quilômetro? Simplifico aqui. E aí, esses segundos que está no denominador dividindo, ele passa para o numerador multiplicando. Então, ele fica sendo assim, ó. Ele fica assim, ó. Segundos. E aí, quanto dá essa divisão aqui, ó? 4,5, 10 a nona. Então, vai ficar 4,5 vezes 10 a nona segundos, dividido por 3 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 10 a quinta. 4,5 dividido por 3 dá 1,5. Vezes 10 a nona dividido por 10 a quinta dá 10 a quarta. Que unidade? Segundos. Tá? Então, ó, chegamos no valor de 1,5 vezes 10 a quarta segundos. Nós utilizamos a equação? Não. A gente sabe que essa parte de cima é espaço, embaixo é velocidade, eu estou descobrindo o tempo. Mas, independente disso, se a gente não soubesse disso, só com a manipulação dessas unidades aqui, ou seja, eu interpretando que o segundo está aqui embaixo e eu quero passar ele para cima, então eu divido, deixo esse número total aqui no denominador, porque aí, quando eu fizer essa divisão entre esses dois números, eu tenho o valor de segundos, eu tenho a unidade de segundo indo para cima no numerador. Então, percebam que é possível de fazer isso. Se a gente tivesse pego um exemplo de um problema no qual a gente não sabia a gente não sabia a fórmula, tá? Então, vamos imaginar que a gente pegasse um que a gente não soubesse a fórmula. A gente conseguiria resolver também, através dessa manipulação. Claro que, dependendo da equação, se ela for um pouco mais complexa, essa combinação de unidades, ela não é tão fácil assim. Claro que, nesse caso aqui, ela acabou sendo facilitada. Mas, na verdade, o intuito aqui é só mostrar para vocês que essas relações a gente consegue fazer. A gente pode fazer essas relações para encontrar unidades novas. Ou seja, nesse caso aqui, a gente manipulou as nossas unidades para chegar na unidade de segundos. Então, é possível da gente fazer isso e é permitido a gente fazer esse tipo de abordagem. Por quê? Porque a gente está... a partir das informações dos dados, a gente não está alterando nada. Nós estamos mantendo aqueles dados e só estamos utilizando as unidades na forma correta. Tá? Então, aqui a gente chega nesse resultado. Então, eu só queria mostrar para vocês que é possível da gente estar manipulando essas informações sem saber qual é a equação para chegar no resultado que a gente deseja. E agora vamos entender um fator de conversão bastante utilizado quando a gente está trabalhando com sistema americano ou sistema inglês e sistema internacional. Então, no sistema inglês, a conversão ela envolve libra-massa e libra-força. E aí ela merece um pouco mais de atenção nessa situação. Por quê?
No sistema internacional, a força, como que é definido força? Ela é definida através da unidade de Newton. E o que é Newton? O Newton corresponde à massa de 1 quilograma. Então, eu acelero a massa de 1 quilograma a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, isso é o que equivale, essa é a definição de Newton. Então, é a massa de 1 quilograma sendo acelerada a 1 metro por segundo quadrado. O que acontece no sistema americano? No sistema americano, 1 libra-força, então essa definição de libra-força, né, que é a unidade de força no sistema inglês, ele diz que 1 libra-força corresponde à ação do campo gravitacional da Terra sobre 1 libra-massa. Então, percebam a diferença, que o Newton é a massa de 1 quilograma acelerada a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, quando a gente fala que 1 quilograma acelerado a 1 metro por segundo ao quadrado, desculpa, deu uma crise de tosse agora. Então, só retornando aqui, no sistema internacional, 1 Newton é 1 quilograma, aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, esse fator de conversão que existe aqui no sistema internacional, a gente chama isso daqui de a constante gravitacional. No sistema internacional, esse C, essa constante gravitacional, ela vale 1. Por isso que essa equação aqui, ó, quando vocês viram lá no ensino médio, essa equação, ela não estava dessa forma. Como que ela estava? Ela estava assim, ó, força é igual a massa vezes aceleração. Você sempre utilizava a massa em quilogramas, a aceleração em metro por segundo ao quadrado, obtinha um resultado aqui em quilograma, a unidade, né, resultante metro por segundo ao quadrado, e isso daqui, vocês falavam que era o Newton. Tá? Tudo bem, isso é verdade, ele não deixa de ter razão. Só que é importante vocês saberem que a equação mesmo, a equação geral, é essa equação aqui, ó, que é a força, que é igual a constante gravitacional vezes a massa vezes a aceleração. Essa constante, ela depende do sistema que a gente está utilizando. Se vocês estiverem utilizando o sistema internacional, vale 1, porque 1 é 1 Newton, é 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Mas no sistema americano ou no sistema inglês, 1 libra-força, então, 1 libra-força, eu vou colocar um Fzinho aqui, ó. Eu normalmente, para diferenciar libra-massa e libra-força, eu coloco libra-força, um libra e um índice, um subíndice aqui, F, e o libra-massa, eu coloco o LB e o Eminho, um Mzinho pequenininho aqui. Então, 1 libra-força, ele é diferente de... Isso aqui é mentira, ó. 1 libra-massa. Deixa eu apagar direito isso aqui, porque daí senão vai ficar parecendo... É assim, ó. Vou colocar aqui o índice aqui, ó. Então, é 1 libra-massa. 1. Então, isso daqui, ó, é diferente de 1 libra-massa feet por segundo ao quadrado, tá? No sistema inglês ou americano, isso daqui é mentira. 1 libra-força não é igual a 1 libra-massa feet por segundo ao quadrado. Por quê? Porque no sistema americano, ele está levando em consideração a aceleração gravitacional. Então, aqui, ele está levando em conta essa aceleração dessa massa. Aqui, ele está levando em consideração a aceleração gravitacional. Então, por isso que é diferente. Por isso que
no sistema americano, esse C aqui, né, esse fator de conversão, desculpa, essa constante gravitacional é 1 libra-força dividido por 32,174 libra-massa fit segundo ao quadrado. Tá? Então, essa é uma diferença que existe na utilização das unidades de força no sistema internacional e no sistema inglês ou americano. Então, como que a gente trabalha com isso nos exercícios, nos problemas e no dia a dia com relação à força? Então, vamos ver como que isso se resolve. Então, nós temos um exercício aqui, ó, ele diz que 100 libras de água passam por uma tubulação a uma velocidade de 10 fits por segundo. Qual é a energia cinética dessa água nas unidades do sistema internacional e em fit vezes libra-força? Então, vamos... existem várias formas de a gente conseguir resolver esse problema. Então, são duas formas que a gente pode fazer. Qual? A gente pode transformar todas essas unidades aqui para o sistema internacional, obter o resultado da energia cinética no sistema internacional e o resultado converter para o sistema americano ou inglês, né? Sistema inglês. Ou o que a gente pode fazer? Pode fazer, encontrar o valor aqui, ó, como que a gente faz a conversão de energia cinética nesse caso, encontra para o sistema inglês e depois faz a transformação para o sistema internacional. Então, são duas formas de se fazer. Ou eu transformo as unidades para o sistema internacional, encontro a energia cinética do sistema internacional e depois converto para o sistema americano, ou eu já encontro a energia cinética aqui e depois eu faço a conversão para energia cinética no sistema internacional. Então, aqui parece mais fácil da gente fazer o quê? Então, nós temos que a energia cinética, nós temos que a energia cinética é igual, então, energia cinética é igual a meio de mv ao quadrado. O que é M? M é a massa. Quem desse exercício aqui, quem é massa? Ó, aqui ele falou que isso é a velocidade e 100 libras. Libras, ele não falou se é libra massa ou não, mas ele está dizendo que 100 libras de água passam por uma tubulação. Não é uma força que vai passar por essa tubulação, é uma massa de água que está passando ali. Então, isso daqui, ó, essa informação, 100 libras, é uma informação de massa. Portanto, eu vou colocar aqui que é meio. Qual é a massa? A massa é 100 libras. Então, 100 libra massa. Dividido por quem? Pela velocidade. Oh, desculpa, não é dividido, é multiplicado, né? Então, multiplicado pela velocidade. A velocidade é 10 fits por segundo. Então, são 10 fits por segundo. Só que essa velocidade está o quê? Está elevado ao quadrado. Então, eu elevo tudo ao quadrado. Tá? Lembram quando eu falei que quando a unidade, o número está elevado ao quadrado? Não só ele, mas a unidade também leva esse expoente. Como vai ficar aqui? Vai ficar aqui meio 10 vezes 10 ao quadrado, 100. Qual unidade sobrou agora? Sobrou não, né? Qual unidade resultante? Aqui não fizemos nenhuma conversão, então sobrou aqui em cima libra massa. Opa. Libra massa. Fit dividido por segundo elevado ao quadrado. Fit ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, qual é a unidade que nós chegamos aqui? Então, 10 dividido por 2, 5, vezes 100, 500 libra massa, fit ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é a energia cinética. É isso que ele quer? Não, ele quer
a unidade de energia cinética em base força. E nós estamos encontrando aqui, ó, em base massa. Como que a gente vai transformar essa energia cinética do sistema inglês da base massa para base força? Então, nós vamos fazer isso através da utilização daquele fator não é fator de conversão, né? É aquela constante. E a constante fala o quê? A constante fala que 1 libra força, 1 libra força é igual a 32,2 libra massa fit por segundo ao quadrado. Então, é isso que ele está dizendo para nós. Então, agora nós vamos fazer essa conversão. Só que nós vamos fazer essa conversão. Então, desculpa, deu crise de tosse de novo. Então, agora nós vamos fazer colocar essa conversão aqui dentro. Como que a gente faz isso? Então, nós fazemos assim, ó. Nós fazemos assim. Quem que a gente vai colocar aqui no lugar dessa libra-massa? Quem que a gente quer colocar aqui, ó, no lugar dessa libra-massa? Libra-força. Então, a gente coloca aqui, ó, libra-força. E quem que a gente vai colocar aqui embaixo? É a libra-massa. Só que a gente não consegue, não tem uma conversão direta porque são unidades de grandezas diferentes. Então, aqui a gente está falando de libra-massa e libra-força. Então, ela vai acompanhada, a libra-massa vai acompanhada de algumas informações. Que informações são essas? Que unidades são essas? Libra-massa, fit por segundo ao quadrado. Então, aqui, ó, vai ficar libra-massa, massa, fit por segundo ao quadrado. Qual a relação que existe entre libra-força, libra-massa, fit por segundo ao quadrado? Essa relação aqui, ó. Então, eu sei que o libra-força tem 32,2 libra-massa, fit por segundo ao quadrado. E agora, como que a gente faz? Vamos simplificar, então. Ó, libra-massa dividido por libra-massa, simplifica. Segundo ao quadrado dividido por segundo ao quadrado, simplifica também. Fit ao quadrado dividido por fit, aqui cancela um fit aqui, cancela com um fit aqui em cima. Então, o que ficou? Ficou que energia cinética é igual a 500 dividido por 32,2. Que unidade que sobrou agora? Aqui em cima sobrou libra-força vezes fit, que é o que ele queria, ó. O problema queria isso. Então, vai ficar, deixa eu fazer a conta aqui, 500 dividido por 32,2. Então, ficou como 15,3. A energia cinética é igual a 15,3 libra-força vezes fit. Tudo bem? Entenderam isso? Então, o que vocês precisam entender é que nós partimos de uma unidade de energia em base massa, né? Porque aqui tinha massa, libra-massa, e a gente quer chegar em força. Como a gente faz para chegar em força? A gente precisa utilizar essa constante, né? Essa constante gravitacional. Então, para o sistema inglês, sempre que trabalharmos com o sistema inglês e quisermos a resposta em base força, ou seja, em unidades de força, o que a gente precisa fazer? Vai precisar utilizar essa constante gravitacional, que a gente chama de C, tem alguns livros que chamam de GC, então é esse termo que a gente vai estar utilizando aqui. Então, é necessário sempre
que a gente estiver utilizando o sistema internacional, base e força, utilizar esse fator aqui de conversão. E agora, ele quer no sistema internacional, como que a gente faz isso? Então, no sistema internacional agora, você tem duas possibilidades. Ou você já pega o resultado aqui e já transforma isso daqui para o sistema internacional, ou vocês fazem a conversão de cada variável dessa e depois coloca na equação e encontra o valor. Vamos fazer a partir disso daqui, ó. A gente já tem esse valor, então não tem necessidade de a gente ficar fazendo um cálculo repetido aqui. Então, vamos pegar aqui que a energia cinética é igual a 15,3 libra força vezes Fit. Como nós vamos fazer? Então, vamos converter primeiro libra força e depois Fit. O que a gente quer fazer? A gente quer converter libra força para qual unidade? Newton. E, só que para a gente fazer essa transformação, a gente tem que colocar o libra força aqui embaixo para conseguir simplificar. E para chegar no resultado de simplificar aqui e sobrar só Newton. Como que a gente faz isso? Vamos lá na tabela de conversão. Vamos aqui na grandeza força. E aí vamos encontrar, ó, tem uma relação aqui, que 1 Newton é 0,2248 libra força. Então a gente vem aqui, ó, e a gente sabe que 1 Newton é igual a 0,2248 libra-força. Quando a gente faz isso, esse libra-força simplifica com esse libra-força. E aí sobrou, o que sobrou de unidade? Newton e Fit. O Fit ainda precisa ser transformado, precisa ser ainda transformado para unidade de sistema internacional. Qual é a unidade no sistema internacional de comprimento, que corresponde ao Fit? É metro. Para que a gente consiga colocar o metro, a gente tem que correlacionar ela com o Fit. A gente já sabe, a gente já começa a gravar algumas unidades de cabeça. Então, a gente sabe que um Fit é igual a 0,3048 metros. Que também está na tabela. Então, a gente vem aqui, ó, e simplifica esse Fit com esse Fit. Então, qual é a energia cinética? A energia cinética é 15,3, que é o resultado que a gente tinha lá do sistema americano ou inglês, vezes 0,3048 dividido por 0,2248. Nós vamos ter que o valor aqui de energia cinética no sistema internacional equivalente a 15,3 é 21,1 Newton vezes metro. Então, Newton vezes metro. Tá bom? Então, é dessa forma que vocês conseguem encontrar, fazer conversão de unidades quando nós estamos com sistema de unidades no sistema inglês. Então, isso é uma preocupação que tem que se ter, principalmente quando se quer que esse resultado esteja em libra-força. Então, tomem bastante cuidado com relação a isso, não só nessa disciplina, mas disciplinas futuras que venham a ter esse tipo de situação. Tomem bastante cuidado, porque acontece de a gente errar, porque a gente não considerou essa constante gravitacional aqui, que ela precisa ser inserida nas nossas equações, tá? Não esqueçam disso, por favor, que isso é bastante importante e necessário. Percebam que, ó, a diferença que deu. Estava dando uma diferença aqui, ó, de 15,3 libra-força em unidades de força, e antes era 500. Então, era de 500 para 15. Dependendo do que estiver fazendo, é um erro muito alto. Tá? Então, tomem cuidado com relação à utilização dessa constante gravitacional. Então, por hoje era isso que eu tinha para falar.
E deixa eu só voltar aqui. E conforme a gente eu tinha comentado no início da aula, eu vou deixar a partir de hoje alguns vídeos, né? Eu tinha até